Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. E para estrear esse canal, eu vou falar sobre filmes Lost Media. Mas não é qualquer filme Lost Media. São filmes brasileiros, tupiniquins. E para começar, eu tenho que contextualizar para pessoas que não sabem o que é Lost Media, que não são pessoas que estão inseridas nesse meio de internet. Bom, Lost Media, ou mídia perdida em português, circula pela internet geralmente acompanhado de histórias bem enigmáticas, sumiços que muita gente não sabe o porquê ou não sabe como se deu esse tal sumiço, obras que desaparecem sem deixar rastros, fragmentos que despertam uma certa curiosidade, um fascínio e uma frustração ao mesmo tempo, pois é uma película que você não tem acesso de forma alguma. Lost Media é o nome dado a qualquer obra audiovisual cuja existência é comprovada. Ela foi filmada, exibida, comentada, anunciada e registrada em jornais, veículos de informações da época. Basicamente algo que viveu, mas que hoje não temos acesso algum a esse material. No cinema mundial, e a gente pode fazer um retrospecto, que o problema é imenso. Estima-se que entre 70% a 90% dos filmes produzidos na era silenciosa, antes de 1930, simplesmente desapareceram. E no Brasil, a situação é mais dramática, não apenas pelos desafios universais de preservação de película de nitrato por acervos frágeis, clima tropical, incêndios devastadores. Podemos perceber que a cultura no nosso país não é bem valorizada. Isso fica claro quando vários museus pegam fogo pela negligência estatal. E com a sétima arte não é diferente, não. A perda de um filme não é apenas a perda de imagens, é a perda da perspectiva sobre o tempo. Por isso fazemos essas investigações. Por que tantos filmes desaparecem? E o que exatamente desapareceu com eles? E cada filme perdido não é apenas um título a menos numa lista. É um pedaço da nossa própria história sendo destruído por completo. Dado esse contexto, se existe um filme capaz de representar toda a complexidade do termo Lost Media brasileira, talvez seja Amazonas, o maior rio do mundo, de 1918. Sua história reúne praticamente todos os elementos que cercam os grandes mistérios do cinema perdido. Uma produção, imagens únicas, raras e uma produção basicamente pioneira, uma das primeiras em grande escala feita no Brasil. Amazonas, o maior rio do mundo, dirigido, fotografado e montado por Silvino Santos, foi produzido entre 1918 e 1920 pela Amazônia Cine Filmes em Manaus. O filme nasceu em um momento delicado para a região norte do Brasil. O ciclo da borracha, responsável por transformar Manaus em meio que uma potência e uma das terras mais ricas do Brasil, não apenas do Brasil, da América do Sul, estava em declínio. Concorrência internacional havia abalado a economia amazonense e a região buscava maneiras de reafirmar sua relevância diante do Brasil e do mundo. Nesse contexto, o cinema surgiu como uma ferramenta interessante pela proposta política de trazer visibilidade àquelas terras e não apenas a borracha, meio que uma nova fonte de renda ou de imagem. Mais do que um simples documentário, o maior rio do mundo foi concebido como uma vitrine da região. Seu objetivo era mostrar a riqueza natural e cultural e a grandiosidade de um território que, para muitos espectadores da época, parecia tão distante quanto um continente desconhecido, considerando que muita da visão do povo era centrada em suas capitais. No início do século XX, a Amazônia ainda ocupava um lugar quase místico na cabeça dos brasileiros, um território que pouco havia sido explorado ainda. Silvino Santos, ao se deparar com esse imaginário coletivo sobre a Amazônia, decidiu colocar isso em um filme. A obra em si funcionava como um documentário, percorria milhares de quilômetros de rios, registrando florestas, comunidades indígenas, atividades econômicas e espécies de animais raras. As imagens apresentavam diversos animais, como jacarés, onças pintadas, peixe-boi, açaí, aves, entre outras coisas. Ao mesmo tempo acompanhava o cotidiano de trabalhadores pescadores. Hoje, essas sequências possuem enorme importância histórica e antropológica, preservando aspectos culturais que sofreram profundas transformações ao longo do último século. A câmera não observa apenas a floresta, observa toda aquela situação. Isso em 1918, algo que dificilmente é representado até nos dias de hoje. Porém, Silvano foi lá e fez. Produzir um documentário nessa época era um negócio bem complicado. Ainda mais considerando que a gente está falando da Amazônia, um lugar totalmente inexplorado. O resultado disso é uma obra com um visual impressionante e único ao fim de sua produção,
Quando o documentário foi concluído, os negativos foram enviados à Europa para a distribuição internacional dessa película. Foi então que ocorreu um dos episódios mais extraordinários da história do cinema brasileiro, e que provavelmente muitas pessoas não fazem a mínima ideia. Segundo os registros históricos, esse nome é bem complicado, Propércio Saraiva. Ele foi o responsável pelo transporte do material, mas em vez de apenas levá-lo para a Europa de forma honesta, ele se apropriou daqueles negativos e negociou a obra sem autorização do Silvino Santos. Então o filme passou a circular no exterior com outro título, The Words of the Amazon. Pega o inglês aí, tá? Basicamente, Silvino Santos perdeu totalmente o controle sobre a sua própria criação, né? Ele não tinha nenhum vínculo até econômico com sua própria obra. E ao longo dos anos, esse material foi sumindo. Então, década após década, pesquisadores procuram vestígios do documentário sem sucesso. Por volta dos anos 30, o filme já era considerado perdido. Primeiro roubaram o filme, depois mudaram seu nome, e em seguida ele desapareceu. Durante quase 100 anos, restou apenas a certeza que ele existia. Amazonas, o maior rio do mundo, ocupou um lugar quase lendário na história do cinema nacional. Até que em 2023, aconteceu algo talvez até impossível. Uma cópia do filme foi identificada no Arquivo Nacional do Cinema da República Tcheca. Sim, da República Tcheca. O material estava catalogado incorretamente e havia permanecido esquecido durante décadas. Quando especialistas analisaram as imagens, perceberam que havia encontrado algo que muitos acreditavam impossível de recuperar, mas que estava na frente deles. O filme perdido de Silvino Santos havia sobrevivido. Após sua identificação e restauração, Amazonas voltou a ser exibido para o público. Representou a recuperação de uma memória histórica, ainda mais para o povo de Manaus. E nessa história, tudo acaba bem. O filme foi redescoberto, porém nem toda história acaba bem. E um filme que pode servir de exemplo para isso é O Trem da Morte, de 1924. Um filme que retrata um dos momentos mais turbulentos da história brasileira e acabou se tornando vítima da mesma fragilidade da memória que buscava preservar. O Trem da Morte, de 1924, foi dirigido por José Del Pichia. O Trem da Morte, de 1924, surge na Revolução Paulista, é óbvio. Um dos episódios mais violentos da história do Brasil. A revolta tenentista transformou São Paulo em um campo de batalha, conflito esse que atingiu vários bairros civis. Centenas de edifícios foram danificados. Pela primeira vez, uma grande cidade brasileira experimentava a destruição em escala. Enquanto o país ainda tentava entender o que estava acontecendo, alguns cineastas perceberam que o cinema poderia fazer mais do que entreter, porque existia essa lógica que o cinema era apenas algo convencional, né? Que servia apenas para você ir lá e se divertir. Porém, José traz algo diferente. O Trem da Morte, também conhecido como A Metralhadora no Sertão Paulista, o filme misturava reconstrução dramática e registros inspiradores em acontecimentos reais. Hoje isso parece comum, mas colocando em perspectiva 1924, a ideia de utilizar o cinema para transformar um conflito político recente em narrativa audiovisual era algo extremamente incomum. O filme ocupava uma posição rara entre ficção e documentário. Não buscava apenas contar uma história, buscava interpretar o acontecimento recente que estava vivo e bem aquecido na cabeça de cada brasileiro. Entre os participantes da produção estava Nicola Tartaglione, interpretando João Cabanas, figura histórica ligada à Revolução Paulista. A presença de personagens reais reforçava a sensação de proximidade entre cinema e realidade, uma experiência muito específica, algo até nunca visto em nossas terras. Quando pensamos em documentários políticos brasileiros, normalmente lembramos de obras produzidas décadas depois, mas o Trem da Morte sugere que essa tradição pode ter começado bem antes. Falando sobre a perca da película, hoje nenhuma cópia conhecida do filme sobrevive. Não sabemos exatamente quando ele desapareceu, talvez essa seja uma das características mais cruéis da Lost Media cinematográfica. Muitas vezes não existe um momento específico da perda, não existe um ano, uma década. O desaparecimento aconteceu lentamente. Como grande parte do cinema silencioso mundial, o Trem da Morte foi produzido em película de nitrato, um material extremamente inflamável e quimicamente estável. Ao longo do século XX, milhares de filmes apareceram dessa forma. Hoje, basicamente, o filme sobrevive apenas através de evidências indiretas. Evidências essas que formam peças do quebra-cabeça que você pode tentar montar. Talvez nunca encontraremos uma única imagem de O Trem da Morte de 1924. Talvez nenhum rolo tenha sobrevivido, mas sua ausência continua presente, porque cada filme perdido carrega duas histórias, aquela que estava na tela e aquela que explica por que ele deixou de existir. Infelizmente, O Trem da Morte de 1924, nos deparamos com um filme que desapareceu, mas existe uma categoria ainda mais rara dentro da história da Lost Media, obras que nunca chegaram a existir completamente, filmes interrompidos antes da conclusão. Se O Trem da Morte representou um filme que o tempo apagou, onde a Terra acaba,
representa algo diferente. Um filme que se transformou em lenda antes mesmo de alcançar as telas. Em 1931, Mário Peixoto havia realizado algo extraordinário. Seu primeiro filme, Limite, desafiava basicamente todas as convenções narrativas do cinema brasileiro da época. Mas para Mário Peixoto, aquilo era apenas o começo. Logo após concluir Limite, ele iniciou sua nova obra, Onde a Terra Acaba. Produzido em parceria com Carmen Santos e a Brasil Vox Filmes, o longa pretendia expandir as expectativas visuais e emocionais exploradas em Um Limite. As filmagens ocorreram principalmente na ilha de Marabaia, no litoral do Rio de Janeiro. Porém, hoje ninguém pode assistir a versão imaginada por Mário Peixoto. Mas os fragmentos que sobreviveram permitem vislumbrar aquilo que ele pretendia criar. O roteiro acompanhava personagens isolados, um ambiente dominado pela natureza. Nesse filme, a paisagem deixaria de ser apenas um cenário. Os espaços vazios e a geografia da ilha tornavam participantes ativos da narrativa. E a preocupação visual extremamente incomum para o cinema brasileiro. No centro do projeto estavam Carmen Santos, atriz, produtora e uma das personalidades mais influentes do cinema brasileiro da década de 30. Ela acreditava profundamente no potencial da produção nacional, mas conforme as filmagens avançavam, as diferenças entre sua visão e a visão do Mário tornaram-se cada vez mais evidentes. Carmen desejava uma obra capaz de dialogar com o público. Peixoto buscava algo mais próximo de uma experiência artística do que um produto comercial. O conflito não era apenas pessoal, era um choque entre duas formas de compreender sua própria obra. As fotografias preservadas mostram uma equipe trabalhando em condições difíceis, carregando equipamento por terrenos acidentados e improvisando soluções técnicas em um ambiente horrível para o trabalho cinematográfico. Essa diferença de ponto de vista artístico fez com que Mário e Carmen se entendessem em quase todo o planejamento do filme, fazendo então Carmen desvincular cada vez mais das ideias de Mário, e o projeto nunca foi concluído. Nas décadas seguintes, negativos, cópias de trabalho, documentos e materiais de produção foram sendo dispersos. Apesar da perda da maior parte do material filmado, o projeto deixou rastro: fotografia, cartas, anotações, versos de roteiro. Em 2001, o documentário Onde a Terra Acaba trouxe uma nova atenção para o projeto. Utilizando fotografia, cartas, entrevistas e documentários históricos, a produção reconstruiu a trajetória do filme inacabado. Paradoxalmente, o filme que nunca foi concluído acabou ganhando uma segunda vida. Hoje em dia podemos assistir Onde a Terra Acaba no próprio YouTube, uma reconstrução feita através do documentário de mesmo nome, uma reconstrução que tenha 12 minutos. A história desse projeto é muito triste e recomendo que quem ficou curioso com essa situação pesquise mais sobre a vida do Mário e também assista o documentário. Você vê que essa foi a última grande jogada do Mário. Foi a última vez que ele realmente tenta fazer algo além de limite e ele desiste e nunca mais faz nada. Foi possível marcar um encontro com o Mário. O lugar onde ele morava era uma espécie de shopping center muito baixo e no segundo andar havia um corredor uterino muito comprido com talvez umas 50, 60 portas, ou pelo menos é assim que eu me lembro disso. E ele morava na penúltima porta no final do corredor. Bati na porta, não houve uma resposta imediata, bati uma segunda vez e aí houve o entra. Eu entrei, ele olhou para mim e falou: "Você que marcou o encontro das 4?" Eu falei: fui eu que marquei. Ele falou assim: "Então vire-se e olhe para a parede e me diga o que você está vendo." E eu disse: "Olha, tem um relógio, Mário. Pode ficar tranquilo, o relógio está funcionando." Ele falou assim: não é isso que eu estou querendo dizer, não. Dá uma olhada nos ponteiros, o que os ponteiros estão te dizendo?" E eu disse para ele: "Olha, o ponteiro está me dizendo que são 4 e 3 e 20 e poucos segundos." Ele falou assim: não é nada disso. É o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda vez, meu filho, que o ponteiro está dizendo mais um, mais um, mais um, na verdade o ponteiro está te dizendo menos um, menos um, menos um. E nessa fala tinha todo o drama em relação ao tempo que o Mário vivia, com incapacidade de parar o tempo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E agora eu irei
apenas destrinchar algumas questões aí referente a esse vídeo e a esse canal. Então, se você ficou curioso no projeto ou algo assim, fique. Mas se não, pode estar livre aí, assistir o que você quiser, tá? Assiste aí um Cortes do Orochinho, um Resenha Sene, um End, o que você quiser. Mas dê um like aí e se inscreva aí, hein? Enfim, eu não sei se o roteiro do vídeo ficou muito bom. Eu acredito que não. É o primeiro roteiro que eu faço. Não sei se condensei bem as informações, não sei se ficou muito resumido, porque eu também não queria trazer um vídeo apenas, técnico pra cacete, assim, e não ficar interessante pra quem tá assistindo, né? Então eu tentei fazer um meio termo ali, não sei qual que vai ser a abordagem dos próximos, e eu pretendo fazer mais, porque eu já tenho pelo menos mais umas 3 ideias de Lost Media apenas pra trazer, assim, né? De vídeos de Lost Media, não é só 3 Lost Media, são 3 vídeos de Lost Media. Então tem bastante conteúdo pra trazer. Eu sei que algumas vezes deu uma falha no microfone, assim, peço perdão. E enfim, esse projeto aqui, ele é focado em coisas que eu gosto, como cinema nacional, filosofia, desenhos e várias coisas aí. Tudo que eu achar interessante eu quero trazer aqui. Então, a minha proposta não é, incrível, né? Porque eu acho que o meu repertório ele é pequeno, mas eu tento. E eu vou melhorar meu repertório ao longo, né? Das coisas que eu vou trazer. Dito isso, se você gostou e quer apoiar, eu peço que, divulgue assim nos grupos de Discord, WhatsApp. E é isso, é um projeto assim. Vou tentar trazer mais sobre cinema nacional, porque eu vi bastante coisa de cinema nacional, então o cinema que eu tenho mais repertório é o nacional, né? Talvez em algum momento eu traga algo sobre o cinema português, que eu comecei a dar uma olhada. Quando eu me sentir mais à vontade, talvez eu possa trazer mais. Comentar sobre o cinema mudo alemão também, cinema expressionista, que eu também queria falar sobre. Eu tenho que terminar de ler algumas coisas, aí talvez eu traga algo sobre. Mas eu vou focar bastante assim, no cinema nacional, assim, de início. E é isso. Qualquer crítica é válida aí. Principalmente sobre áudios, sobre música de fundo, sobre imagens aparecendo. Enfim, muito obrigado e tamo junto. Veja a descrição aí.